Olá, gente, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é sobre prestação de contas de pensão. Esse assunto já estava na pauta para eu fazer o vídeo, tanto é que eu estou fazendo a gravação, né, de vídeos para todos os posts que tem lá no nosso blog. E esse era realmente o próximo. Vocês podem ver até pela data aí de que a matéria está lá, né? E quando foi essa semana, o Mumuzinho, né, o cantor aí de pagode, pediu essa prestação de contas para a ex-mulher, né, mãe do filho dele, de 13 anos, 12, 13 anos, e esse assunto veio muito à tona, tá? Então, tenho certeza que vai ser extremamente pertinente esse nosso bate-papo aqui. Então, bora lá! Eu sou Stephanie Azevedo, advogada, especialista em direito de família e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, se você é uma ex-louca, já me segue que aqui é o seu lugar. Prestação de contas de pensão, gente, isso realmente existe? Na verdade, sempre gera dúvidas, né? E há um tempo atrás, saiu aí em grandes... O que acontece? Que saem alguns sites jurídicos, algumas jurisprudência, né? E aí, esses sites jurídicos acaba furando a bolha e chega em alguns sites de fofoca de uma forma muito deturpada. E as pessoas leigas acabam não entendendo muito bem. Há algum tempo atrás, um pai entrou com pedido de prestação de contas dos filhos, né, que eram gêmeos e tinham síndrome de Down, tá? E eu não sei exatamente, tá, gente? Eu posso falar errado aqui, tecnicamente, como é que funciona. Eu não sei se é como autismo, que é em grau, ou como é que faz essa medição, mas eram crianças que exigiam realmente um cuidado e muitas terapias, tá? Tinham bastante comorbidades, então era exigível muitas terapias para que as crianças ficassem bem. E a mãe ganhava em torno de 20 mil reais na época, tá? Porque isso é uma decisão um pouquinho antiga. E a mãe ganhava na época em torno de 20 mil reais. Era tudo em valores de salário mínimo, e na época dava mais ou menos 20 salários mínimos, que dava mais ou menos 20 mil reais. Só que essas crianças, mesmo recebendo esse valor alto, não estudavam em escola particular, não faziam as terapias que deveriam, e por esse motivo o pai entrou com pedido de prestação de contas e conseguiu, tá? E aí, através da comprovação que o dinheiro realmente estava sendo mal utilizado, diminuiu essa pensão, tá? Conseguiu fazer uma adequação e diminuiu ali para algo em torno de 15 mil reais, tá? Então, a gente está falando de pensões fora do comum, né? Então, a gente não está falando de uma pensão de 300 reais que o bonito entra, pede prestação de contas e a mãe vai ter que colocar nota sobre nota. A gente está falando de uma pensão que realmente é fora do comum e a gente está falando de necessidades que precisam ser comprovadas para justificar esse valor de pensão, tá? Então, dito isso, a gente vai para exemplos mais atuais. O que acontece? Isso saiu na mídia, saiu no Migalhas e no Jus Brasil, e depois de sair no Migalhas e no Jus Brasil, acabou indo para um monte de site de fofoca, assim, olha, pai pede prestação de contas, e de lá até agora sempre a mesma coisa, sempre tem essa ameaça dos pais, e muitas mães ainda ficam enviando notinhas, ficam justificando mesmo o pai pagando uma pensão ínfima, né, que claramente não está nem cobrindo os gastos necessários. Então, só para que vocês entendam, não existe esse instituto de prestação de contas de pensão, tá? Então, no direito de família não tem esse instituto. O que acontece é que, quando existe a desconfiança que esse dinheiro não está sendo bem utilizado, é possível pegar emprestado, tá, do direito civil e fazer o pedido de prestação de contas. Isso não significa que o juiz vai dar, porque de fato vai ter que comprovar que existe forte desconfiança que esse dinheiro não está sendo usado. Então, por exemplo, se um cara que paga ali R$ 1.000 quer pedir justificativa de uma criança, ele não vai conseguir. Tanto é que na época que começou a popularizar aí essa jurisprudência, eu lancei um desafio, que caso alguém me comprovasse que foi determinada a prestação de contas para uma pensão menor do que R$ 3.000, eu gravaria um vídeo falando que eu estava errada. Até agora não aconteceu, tá? Eu lancei esse desafio em 2018 e até agora não aconteceu. Por quê? Porque a questão é justamente essa. É necessário que seja uma pensão realmente que levante desconfiança que não está sendo utilizada. Uma pensão normal, claramente ela é utilizada, porque se a criança está viva, é porque a pensão está sendo utilizada.
E lembrando que a pensão, ela é para manter o padrão de vida. A criança tem que gozar do mesmo padrão de vida dos pais. Se o pai, como o Mumuzinho, cantor de pagode, tem acesso a um padrão de vida alto, essa criança vai ter uma diferença muito grande de outras crianças, né? Então, a gente não vai nivelar o filho de um pagodeiro como o filho de um assalariado, porque ele vai ter que ter acessibilidade a uma série de coisas para poder gozar do mesmo padrão de vida do pai. Então, no caso do Mumuzinho, que recebe aí em torno, eu não sei quanto ele recebe, não vai falar, recebe em torno, que em um show ele já recebe aí muito do que a grande maioria, é mais do que justificável 9 mil reais. Gente, 9 mil reais nem é tanto assim. Pode ser tanto se a gente for comparar com a grande maioria das pensões, mas para um filho de pagodeiro é muito pouco. Há um tempo atrás, o Wesley Safadão, ele também teve a mesma iniciativa e entrou com pedido de prestação de contas, né, porque ele falava que a mãe do filho, da filha dele, não estava gastando dinheiro e ele pagava em torno de 10 mil reais, moral da história. Foram prestadas contas e ele teve que aumentar para mais de 30 mil reais o valor da pensão, naquela época, isso já faz alguns anos. Então, existe uma possibilidade muito grande de que esse pedido do Mumuzinho possa ser revertido num aumento de pensão, porque a mãe pode, inclusive, entrar com uma revisional para aumentar. Tá? Então, não é comum, não é necessário prestar contas, isso não acontece, tá? Não precisa guardar notinha. E aí, às vezes, quando eu falo isso de não precisar guardar notinha, muita gente fala assim, mas você disponibiliza a planilha pra gente. Aqui, aquela planilha com os gastos, eu disponibilizo para vocês entrarem com a regulamentação de pensão, para comprovar a necessidade da criança. A partir do momento que a pensão está regulamentada, essa mãe não precisa continuar prestando essa conta, tá? Porque isso já foi comprovado em juízo e já foi mostrado que existe a necessidade da criança. Então, aquela planilha, aquela juntada de notas fiscais é para comprovar a necessidade que a criança tem daquele valor de pensão. A partir do momento que já está determinado, essa prestação não acontece. Ok, gente? A título de curiosidade, aqui no escritório, já tive um pai que entrou, ele pagava em torno de 4 mil reais de pensão e foi negada, tá? A única coisa que aconteceu é que na época, porque de 2022 para cá, não incide mais imposto de renda na pensão. Lembrando que tudo que envolve imposto de renda retroage 5 anos, então a gente pode aí pegar, seria de 2020 para cá, tá? Porque a gente está em 2025, retroage em 5 anos, embora o fato gerador aqui, né, a partir do momento que veio esse entendimento que não tem imposto de renda tenha sido em 2022, então de 2020 para cá, não incide imposto de renda e pensão, mas isso foi anterior a 2020, esse é o meu caso. E aí a única coisa que o juiz pediu foi para que a mãe comprovasse que estava sendo declarado no imposto de renda e que estava sendo pago o imposto de renda em cima dessa pensão que o pai estava pagando. Só isso que o juiz determinou. Não determinou a prestação de contas. Estou com uma outra ação que está correndo agora, a gente já está na segunda instância e a gente conseguiu, tanto na primeira quanto na segunda instância, é uma pensão de em torno de são 10 salários mínimos, tá? Então, ultrapassa 10 mil reais e não foi necessária a prestação de contas, tá? A gente não fez na primeira instância e conseguimos derrubar na segunda. Então, isso não é comum, tá? Se for pensar, o valor da pensão da minha cliente, que por mais que o pai tenha condições significativas acima da média da população brasileira, ainda assim, ele tem muito menos dinheiro do que um pagodeiro. E ele paga mais do que o Mumuzinho paga, porque ele paga 10 salários mínimos. Hoje dá em torno de 13, 14 mil reais. E o Mumuzinho, ao que tudo indica pelo site de fofoca, em torno de 9 mil reais. E ainda assim, ele tá achando muito e tá falando que a mãe tá usando o dinheiro para os outros filhos. E você? O que você acha sobre tudo isso? Tem que prestar contas ou realmente está certo o nosso ordenamento jurídico não exigindo essa prestação de contas? Um super beijo e até mais.